Oi, gente, eu sou Maria Luísa. Eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho chamado Aleitamento Materno e suas implicações na cárie dentária. Eu sou aluna de odontologia, estou no 7º período, estudo na Universidade de Pernambuco, pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Os que tiveram coautoria nesse trabalho comigo foram Isabelle, Maria Clara, Jade, Ana Carolina e Carolina Chaves foi a orientadora. Bom, o ato de amamentar tem sua importância conhecida no mundo todo. Além de estreitar os laços afetivos entre mãe e filho, melhora a digestão da criança, minimiza as cólicas, reduz os riscos de diversas doenças e estimula e fortalece a arcada dentária. A Organização Mundial da Saúde e as autoridades de saúde recomendam que todos os bebês sejam amamentados exclusivamente até os 6 meses de idade, seguida de continuação da amamentação até os 2 anos ou mais, complementando com os outros alimentos. Apesar dos exercícios na alimentação, surgiram preocupações em relação ao impacto da alimentação prolongada na ocorrência da cárie dentária. A cárie dentária é uma doença crônica comum na infância e com alta prevalência em todo o mundo. A sua prevenção e seu controle em dentes de tecido são desafiadores, e esta condição é considerada um problema de saúde pública devido aos elevados custos para a sociedade. Nesse contexto, podemos caracterizar a cárie precoce da infância pela presença de um ou mais dentes de tecido com cárie, na forma de lesões que são cavitários ou não, ou dentes que estão faltando ou obturados por causa da cárie. Em pré-escolares de 0 a 60 meses. Ela causa dor, dificuldade para comer, falar, dormir e de socializar. Pode comprometer ainda o desenvolvimento e o crescimento das crianças e aumentar a probabilidade de desenvolver doenças na dentição permanente. No Brasil, o mais recente levantamento epidemiológico relata que 53,4% das crianças de 5 anos têm experiência de cárie dentária, mostrando que a cárie precoce da infância em pré-escolares é um importante problema de saúde pública odontológica no Brasil. Apesar disso, diferente do papel dos carboidratos da dieta no desenvolvimento da cárie, que já é bem conhecido, a influência da amamentação infantil e suas práticas sobre a cárie são mais compreendidas e podem gerar confusão. Com isso, o objetivo desse trabalho foi fazer uma revisão da literatura a fim de reunir informações mais recentes sobre a influência do aleitamento materno na cárie dentária. Ademais, esse estudo se mostra de grande relevância, uma vez que os achados podem contribuir com políticas nacionais sobre lactantes e reduzir a ocorrência de cárie dentárias em dentes descidos. Sobre os materiais e métodos, trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica e como coleta de dados foram realizadas as buscas na BVS, CIEL e Google Acadêmico, utilizando os descritores cárie dentária, aleitamento materno e saúde bucal, conforme o DEX. Foi priorizado artigos entre os períodos de 2017 a janeiro de 2022 nos idiomas português, inglês e espanhol. Segundo Barroso, os principais achados demonstram que crianças que amamentam por mais de 24 meses estavam em maior risco de incidência de cárie dentária grave, independente da ingestão de açúcar ou higiene oral. A explicação para essa associação poderia residir na biodisponibilidade do leite materno e sua composição nutricional, visto que o leite materno maduro é composto por aproximadamente 7% de açúcar. Outro fator importante a ser considerado são a frequência e o momento da amamentação. A amamentação frequente pode aumentar o potencial cariogênico e a amamentação noturna também tem esse efeito potenciador, devido à redução do fluxo salivar durante o sono. Além disso, estudos têm demonstrado a associação entre aleitamento materno e cárie dentária quando o padrão alimentar é estabelecido por livre demanda, com sucessivas mamadas ao longo do dia e longos períodos de mamada, causando acúmulo de leite na superfície dos dentes que, juntamente com a redução do fluxo salivar e higiene bucal inadequada, podem levar ao surgimento de cáries. Segundo Ghiseline, os relatos da literatura indicam que a concentração de lactose no leite humano tem a capacidade de reduzir o pH da placa dentária, contribuindo para o estabelecimento da cárie, principalmente quando a placa não é removida da superfície do dente por meio da escovação correta. Além disso, a revisão desse autor propôs que a falta de higiene oral, como foi dito anteriormente, adequada após a amamentação, pode explicar o maior risco de cárie encontrado em crianças. Esse autor concorda com o anterior ao constatar que estudos para amamentação por mais de 12 meses podem aumentar o risco de cárie.
Os estudos feitos por Lutheran tiveram conclusões semelhantes aos outros autores, ao relatar que o risco de cárie aumenta ainda mais quando a amamentação prolongada envolve alimentação noturna. Além disso, estudos feitos por eles mostram que a amamentação prolongada foi mais fortemente associada à cárie dentária quando o aleitamento materno era frequente. Lutheran propôs que a teoria de frequência alimentar e o risco da cárie é baseada no desequilíbrio entre desmineralização, seria a perda de minerais de esmalte causada por pH baixo, e a remineralização, que é definida como a reparação do esmalte por minerais de saliva ou flúor suplementado. A redução da frequência de ingestão de carboidrato é um dos métodos importantes que diminuem a desmineralização e, assim, promove a remineralização, mostrando que a frequência e os períodos também são, além dessas outras teorias, também são importantes nesse estabelecimento da cárie nas crianças com aleitamento prolongado. Apesar disso, alguns estudos relatam que a amamentação até os 12 meses de idade é fator de proteção contra a ocorrência de cárie e só aumenta o risco para a doença quando a amamentação é realizada por um período mais longo, de 12 a 24 meses. Segundo o Ghiseline explica em seu estudo, existe a hipótese de que o leite materno possui fatores que conferem proteção contra a cárie dentária, como a presença da proteína caseína e imunoglobulina A, o IgA, que inibem o crescimento e a adesão da bactéria cariogênica nas superfícies dos dentes, particularmente contra o Streptococcus mutans. Em crianças amamentadas, outro mecanismo complementar de proteção inicial contra a doença cárie é a microbioma oral saudável, estabelecido pela exposição ao leite materno e à sua pele. Foi avaliado a acidogenicidade do leite humano em crianças com e sem lesões de cárie e revelaram que o aleitamento materno não causou redução do pH do biofilme dental, independente da presença ou ausência de lesões de cárie. De acordo com o que foi pesquisado nesse trabalho, concluímos que a amamentação tem sua importância no desenvolvimento da criança e deve ser estimulada. No que diz respeito à cárie dentária e à amamentação, ainda existem algumas divergências entre os autores, fazendo-se necessária a aprimoração dos estudos, considerando fatores como frequência e horário das amamentações, contribuindo para a segurança dos estudos e resultados mais concretos. Apesar disso, podemos dizer que, quando consumido até os 12 meses de idade, o leite materno tem potencial de proteção contra a cárie dentária. E entre os 12 e 24 meses de vida da criança, o leite materno se torna um fator de risco para a aparição de doença cárie. Também deve ser levado em conta o teor de carboidratos, a acidez e frequência do consumo desses tipos de alimentos, além da higiene bucal eficiente ou não. Por fim, espero que essa revisão de literatura tenha sido esclarecedora, que desperte discussões sobre esse assunto ainda um pouco controverso, e tenha contribuído para informações dos ouvintes. Essas aqui são as referências utilizadas nesse trabalho. E obrigada!